Vamos agora falar de nutrição. A nossa linda nutricionista, Natane Veloso, aceitou o nosso convite, está aqui com a gente e vai falar sobre os perigos, né? As perigosas dietas que às vezes as pessoas fazem e não têm ideia que pode emagrecer, mas sem saúde. E é por isso que nós vamos conversar com ela agora. Ela que veio para bater um papo com a gente. Tudo bem, minha linda? Tudo bem, bom Já dia. quero, bom dia, é um prazer estar recebendo você aqui. E corrija se eu estava errada. Não está. De forma alguma. Na verdade, hoje, eu cuido de mulheres, né? Apenas mulheres. E eu confesso para ti que a grande maioria das mulheres que hoje eu recebo em meu consultório com obesidade ou transtornos alimentares são mulheres que vêm de uma infância com restrição, de repente a mãe tinha algum problema alimentar e acabou de certa forma transferindo para a filha. Então assim, na verdade os nossos filhos são muito reflexo do que somos, né? Isso vale para os alimentos, vale para todas as áreas da nossa vida. E na nutrição não é diferente. Eu acredito, sabe? Natane, quando a gente fala de restrição, principalmente para as pessoas que querem emagrecer, que estão partindo para as dietas, é que também depois da pandemia, não sei se você concorda, mas assim, eu tenho percebido através de algumas amigas e até mesmo do convívio do dia a dia, aquelas comidas que são mais fáceis de você receber dentro de casa, não foi só na época da pandemia. Eu imaginava que quando passasse a pandemia, as pessoas fossem voltar à sua rotina de ter uma alimentação fora de casa, mas também de ter uma alimentação dentro de casa. Aquela alimentação que a gente sabe que é uma comida mais caseira, é uma alimentação que você seleciona mais os produtos que você vai utilizar. E além de tudo isso, não é aquela preguicinha de fazer os alimentos, porque assim, isso é que me preocupa. Você tem uma alimentação restritiva para o seu emagrecimento, mas você também esquece da família. Você acaba colocando todo mundo para comer a comida que você come. E isso tem me deixado muito preocupada relacionada aos filhos. Por exemplo, eu tenho o maior prazer. Às vezes me falta tempo, porém, você acredita que às vezes eu saio, vou para o meu horário de almoço, mesmo que eu tenha outros trabalhos para fazer, mas eu já coloco na minha cabeça. Eu já deixei algumas comidinhas ali já no ponto, só facinho de preparar. Mas eu amo comer da minha comida e amo que os meus filhos comam da minha comida. Por exemplo, os meninos não são apaixonados por quentinhas. Há uma necessidade para algumas pessoas? A gente sabe que sim. Mas eu particularmente gosto daquele feijãozinho feito na hora. Às vezes eu deixo o feijão só no ponto para eu temperar na hora, fazer aquele arrozinho gostosinho na hora. Se não dá para fazer na hora, mas pelo menos você sabe que você fez na noite anterior, já deixou ali no pontinho. Então assim, quando as pessoas estão com essa questão dessa alimentação restritiva, as mulheres, elas não pensam às vezes na família. Quer que todo mundo coma da mesma comida que ela come e aí esquece. Por isso que eu acabei tocando nesse assunto. E aí eu queria que você explicasse para quem está em casa o que na verdade seria essa alimentação restritiva para esse tal emagrecimento, para essa tal dieta, e que todo mundo acaba fazendo a mesma coisa. Bem, existe hoje um termo que não é científico, mas que é muito usado, que é o terrorismo nutricional. Hoje as pessoas são muito imediatistas, são muito ansiosas. E essa ansiedade acaba nos levando a pular etapas do processo. O emagrecimento precisa, quando tocante ao emagrecimento, nós precisamos respeitar essas etapas, porque se pulamos, muito provavelmente o prejuízo lá na frente é muito maior. A dieta restritiva, ela vem primeiro, ansiedade, anseio por resultado, né? Segundo, você começa a cortar coisas que o teu corpo precisa. E quando tu passa a fazer isso, vários prejuízos vêm. Não só físicos, como carências nutricionais, por exemplo, mas prejuízos psicológicos, emocionais. Se você parar para pensar, nós somos, isso historicamente falando, nós somos essencialmente livres. As maiores revoluções que já existiram na humanidade, eu não estou falando só da nutrição, eu estou falando da história humana. Sim. As maiores revoluções que já existiram na humanidade foram em busca de quê? Liberdade. Todas. A mulher lutou para ser livre, o escravo lutou por liberdade. Então, o ato de comer ele é muito genuíno. E é uma liberdade básica que todo ser humano precisa ter. Quando você tira isso de você, a liberdade de comer algo que você gosta, o teu corpo não entende, a tua mente não entende. E aí
vem os transtornos alimentares. Muito possivelmente, quem restringe hoje sofrerá os danos emocionais no futuro, no sentido de ou volta o peso anterior, ou volta, na verdade, muito pior do que quando começou. Quando você fala assim, dá aquele medinho, principalmente de nós mulheres que já passamos dos 40, né? Passamos dos 50. Por quê? Porque não dá mais para você voltar. Mas quando a gente conversa aqui com uma nutricionista extremamente jovem, que vem trazendo essa liberdade de você poder escolher o que é bom para você. Antigamente, você não tinha profissionais como vocês estão hoje no mercado. Olha, depois da pandemia, o que se bateu firme e forte foi na fisioterapia, na psicologia e principalmente na nutrição. Não tem mais desculpa. Dentro das redes sociais é o que você mais encontra. Verdade. Profissionais que estão o tempo todo dizendo que cada fruta tem de vitamina, o que cada proteína tem para lhe fazer bem, o que a proteína tem para lhe fazer bem, a falta ou não da vitamina B12, né, a falta ou não da vitamina D. Mas parece que as pessoas elas estão com a mente engessada, sei lá, estão com o cérebro parado, porque as pessoas sabem o que faz mal, elas sabem como elas podem se cuidar e parece que o emocional está engordando mais do que a própria alimentação, não é isso? Tem hora que a gente tem essa sensação. Tem muito isso. Eu fui nesse último final de semana em São Paulo em um congresso que é um dos congressos mais importantes, na verdade é o congresso mais importante do país com relação à saúde feminina, né? Já que você falou de mulheres. E nós tratamos muito de mulheres como nós, acima dos 30, dos 40, né? A fisiologia feminina. E a bem verdade é que essa fisiologia, a partir dos 30, se nós não fazemos escolhas muito conscientes e assertivas, né, nós tendemos a ter um prejuízo ainda maior do que as meninas de 20, né, e mais jovens. Por quê? A partir dos 30, todos os dias acordamos, o nosso colágeno está diminuindo, a nossa TPM ela piora, o nosso metabolismo ele fica mais lento. Daí a maturidade nas nossas escolhas. Infelizmente, e eu te digo isso porque eu vejo diariamente no meu consultório, mulheres de 30, de 40, de 50 que ainda se comportam como se tivessem 20. E o prejuízo é gigante, porque o corpo já não responde mais da mesma forma. E mulheres que são mulheres bem-sucedidas profissionalmente, mulheres que são excelentes mães, excelentes esposas, mas que quando se trata do cuidado em si, fazem de qualquer jeito, fazem de qualquer forma. E o prejuízo, desde emocional até metabólico, por exemplo, o nosso metabolismo, quando nós optamos por fazer algo restritivo, ele não entende o que a gente está fazendo. E o nosso corpo, ele é programado para nos defender. E essa defesa acontece como? Quando você come menos do que precisa, ou quando você tira algo, por exemplo, o carboidrato, que é o mais comum. Quero emagrecer, salada e proteína. Vai. A primeira fase vai emagrecer. Por quê? Porque você está restringindo. O que vai acontecer? O emagrecimento ele tem fases, né? Que é a fase do ataque, que é a fase da evolução e a fase do estacionou, manutenção, né? O que acontece? Quando você faz o ataque, se você comia 2x, você passa a comer 1x, você vai emagrecer. E quando você faz isso da forma correta, você continua emagrecendo. Quando você faz da forma errada, você emagrece. E quando chega na fase que era para continuar evoluindo, você já entra em uma fase muito complicada, que é o platô. Porque o teu corpo, ele precisa te dar energia, mas ele não sabe se você vai dar essa energia para ele. Então, ele passa a armazenar gordura e usar a tua massa magra como fonte de energia. Aí, o que acontece? Saúde cerebral despenca, metabolismo lá embaixo, sono fica irregular, intestino fica irregular, tudo passa a funcionar de forma errada, vem flacidez, vem celulite, sabe? Vem tudo. Vem tudo, aumenta o hormônio da fome. E aí a autoestima da pessoa vai lá para baixo e ela vai engordar novamente. Não ingestão de nutrientes, né? A gente vai falando aqui e chamando a atenção de quem está assistindo o nosso programa. Por que as dietas, de uma certa forma, não funcionam tanto
com as mulheres. Às vezes a gente diz assim, não, eu só funciono com dieta se tiver alguém me acompanhando. Porque é que nem academia, né? Você se engana, você se sabota. No fundo, não, vou comer só isso aqui. Vou fazer só isso aqui. E de repente você vai justamente para aquilo que você ama, que vai fazer bem para você, que tua mente lá já responde, eita, tudo que eu queria. Mas assim, não é só isso, né? A gente percebe que na verdade as pessoas estão se sabotando o tempo todo. Será que elas estão fazendo mesmo essa dieta como elas dizem fazer? Então, a construção de hábitos não é algo que é feito do dia para a noite. Acredito. Né? Existem livros, estudos, e é algo que eu uso muito no meu consultório, né? Eu costumo dizer que eu não trabalho com emagrecimento, eu trabalho com continuidade, né? Com constância. E esse caminho da constância é um caminho muito difícil, porque você precisa ter muito claro o seu objetivo, como em tudo. Na nossa vida profissional, se você não tem claro o seu objetivo, qualquer distração que vai aparecendo, você vai seguindo. Com relação ao nosso corpo, à nossa saúde, é igual. Por exemplo, a construção do hábito da atividade física, que foi algo que você falou. Existem livros e estudos que falam sobre a construção do hábito em todas as áreas em 21 dias. Ao longo desses 11 anos fazendo a nutrição, eu vejo que é praticamente impossível você desenvolver um hábito do exercício físico em 21 dias. É muito pouco tempo para um hábito muito complexo. Então, o que eu recomendo, por exemplo, no meu consultório? Ciclo do hábito 7 de 7. O que é 7 de 7? Se eu como 7 dias na semana, eu preciso me movimentar 7 dias na semana. Interessante. E todos os dias você constrói esse ciclo da seguinte forma: eu mando para a minha cabeça a informação que estou fazendo atividade física, a minha cabeça me inunda da química perfeita que a gente só produz quando treina, e essa troca química cabeça-corpo gera em nós um hábito que garante a constância do processo. Como nutricionista, eu queria muito dizer que a constância do processo ela vem através dos alimentos, mas na verdade eu acredito piamente que a constância do processo ela vem através da atividade física. E a partir da atividade física você passa a se policiar muito mais no alimento, a história de dar valor ao suor derramado. Então, quando você desenvolve o hábito da atividade física, você tende a ter uma consciência alimentar. É o combo mais perfeito da humanidade. Os dois só funcionam bem quando juntos. E quando você está fazendo esse exercício físico que você acabou de falar, automaticamente você tem o dever e a obrigação de se alimentar com o que o teu corpo está pedindo. Com certeza. Né? Ele vai precisar de água? Ele vai precisar de ingredientes que possam realmente fazer bem aos músculos, à saúde mental. Quando isso não acontece, quando não tem essa ligação de exercícios físicos e uma boa alimentação, há prejuízos com a saúde mental? Muito prejuízo, porque exatamente como eu falei, o nosso corpo ele precisa dos macronutrientes, ele precisa de carboidrato, ele precisa de proteína, ele precisa de lipídio, que é a gordura, ele precisa de tudo isso. Se nós não entregamos isso para ele, estamos ali eufóricos, desesperados na perda de peso, gastando uma energia e não estamos repondo essa energia, o corpo vai precisar se defender e ele se defende como pode, armazenando gordura, usando massa magra. A bem verdade é que as pessoas elas esqueceram que a alimentação é algo muito intuitivo. É você prestar atenção nos sinais do teu corpo. O que teu corpo está sentindo? Às vezes eu recebo mulheres que dizem, eu tô aqui porque eu quero melhorar. De repente, eu não gosto do meu braço, eu não gosto da minha perna, eu não gosto do meu bumbum, eu quero melhorar a estética. Quando eu pergunto como é que ela tá, eu pergunto, como é que tá seu intestino? Eu passo dias sem ir ao banheiro. E existe o intestino, cérebro, né? Um eixo intestino-cérebro. Eu pergunto, como está seu sono? Eu durmo, mas quando eu tomo remédio, se eu não tomo remédio, eu não consigo dormir. Como é que está o teu consumo de água? Mas eu não sinto sede, sabe? Então, difícil, os né? principais pilares, está tudo errado, ela não entende ainda. O que chamou a atenção foi a estética, né? Nossa, e aí eu quero chamar a atenção para um alimento que está sendo muito colocado na vida das pessoas e que eu acredito que é extremamente saudável, principalmente das mulheres. Eu, particularmente, sou apaixonada, porém entendo que elas sozinhas, sem uma boa hidratação, não funciona. E como hidratar? Como cuidar? E isso seria até tema para um outro programa, mas eu acho que é importante falar sobre isso, já que a gente está falando de dieta. Nunca se falou tanto em sementes.
todo lugar hoje, todo mundo come semente. Mas aí eu te pergunto, como é essa história dessa dieta? Porque assim, a gente tem que também pensar na questão da sobrecarga, né? Dos órgãos, como o fígado. Né? Às vezes não, mas isso aqui faz bem, todo mundo diz que faz bem. Aí a gente não para pensar se você realmente está se alimentando direitinho, se você está se hidratando, porque você gosta da semente, você ama essa alimentação mais seca, mas aí a gente não pensa nos outros órgãos, né, na própria vesícula, em várias partes do corpo, e isso tem me preocupado com tais dietas. Hoje tem um monte de gente inventando um monte de alimentação, e aí vai colocando as outras alimentações de lado. Você tem observado isso? Muito, muito. Recentemente eu li um livro chamado Comer para Não Morrer, e é um médico, esse livro é um best-seller, é um médico de Harvard, incrível, e ele fala o quanto as pessoas esqueceram do básico que funciona. O poder dos alimentos, inclusive uma das bandeiras dele é colocar a nutrição no curso de medicina para que mais do que remediar, nós possamos prevenir muitos males. Então assim, você falou da semente. A semente é um alimento incrível, mas que como todos os outros, precisa do equilíbrio. É aí que entra a questão profissional. Qualitativamente, ou seja, o que comer, a grande maioria sabe. A comida do brasileiro é uma só. Normalmente nós acordamos, nós comemos o cuscuz, nós comemos o pão, a tapioca, no almoço a gente come o feijão, o arroz, a carne, à noite a gente faz uma coisa ou outra, ou a tapioca, ou a mesma coisa do almoço. A comida do brasileiro é uma só. Por que existem pessoas saudáveis e pessoas não saudáveis, pessoas magras, pessoas obesas? Porque as pessoas não sabem quantificar esse alimento. Algumas, claro, sabem o que é saudável, sabem o que não é saudável e faz o que não é saudável. Mas muitas acham que estão fazendo certo, comem bem, mas não comem na quantidade certa. Cada um de nós tem uma necessidade específica. Eu posso comer o mesmo que você, ter um estado nutricional completamente diferente do teu, porque a tua necessidade é uma, a minha necessidade é outra. Daí a importância do equilíbrio. Então, seja qual for o alimento, o equilíbrio precisa existir e o profissional habilitado a fazer isso é de fato o nutricionista. E aí, quando a gente fala da importância da reeducação alimentar, a gente chama a atenção que a Vanusa é uma pessoa, que a nossa querida Natânia é outra pessoa e que aquela outra adolescente é uma outra pessoa. A gente pode também dizer que uma senhora da terceira idade, uma mulher mais amadurecida depois dos seus 50, uma mulher depois dos seus 30, uma mulher que está lá nos seus 20 anos, cada uma, não só mulheres de faixa etária, mas também cada uma responde a um determinado tipo de alimentação. Né? Tem situações que eu gosto de algo, mas a Lorena já não gosta. E de repente o que eu preciso hoje já não é igual ao que a Lorena precisa. E assim a mesma coisa a Natânia. Como a gente pode trabalhar essa reeducação alimentar para tanta gente que está assistindo o nosso programa? E se elas encontram dificuldade, como que elas podem, de uma certa forma, fazer essa dieta com mais responsabilidade? Acredito, sim, procurando uma profissional, né, que vai ajudar nesse trabalho. Mas e os cuidados? Com as conversinhas, com as dicas das amigas. Ah, porque eu fiz isso e deu muito certo. Para você, né? Muito cuidado com o que se escuta. A bem verdade é que esse terrorismo nutricional que eu mencionei anteriormente existe em todos os lugares. Existe com a vizinha, existe com a influencer, existe com todas as pessoas. E é muito importante que nós saibamos filtrar, entender que o básico funciona e funciona bem. Quanto mais verde a tua salada, o teu prato, né? O arroz. Ah, Natane, entre o arroz integral e o branco, qual o melhor? O que você mais gostar. Adeque a quantidade. Ah, Natane, eu não tenho condições de pagar um nutricionista e eu estou obeso, por exemplo. Se come 2x, diminua para 1x, mas não corta nada. Continua comendo a tua proteína, continua comendo o teu carboidrato, a tua salada. Não corta, vai na redução e não redução drástica. Não é eu como 5 colheres de arroz, passar a comer uma? Não, eu como 5, vou passar a comer 4. Entende que se eu comia 5 e eu diminuo para 4, eu já vou emagrecer? E que eu tenho uma vida inteira para trabalhar
essa minha E é mais mudança. gostoso, né? Muito, Você já muito imaginou mais você prazeroso. poder se alimentar, emagrecer, comendo de tudo um pouco? Que gosto. O problema é que as pessoas estão realmente levando para esse lado. Ah, mas minha amiga fez a dieta de não sei o quê. Passou tantos dias tomando não sei o que lá. E emagreceu. Gente, a alimentação é o que a Nathani está falando. É se alimentar direitinho. Eu a vida inteira comi porções pequenas. Mas é porque eu me acostumei a isso. Mas não foi porque eu quis. A minha alimentação era assim. Eu vi meus pais se alimentando sempre uma quantidade de arroz, de feijão, aquele prato bonito, né? A salada. Eu amo salada. Mas é como vocês profissionais costumam dizer quando vêm aqui para o nosso programa. Às vezes eu preparo, a forma como você prepara. Tão gostoso você olhar para um prato e ver de tudo um pouco. Muito, né? A variedade. A história do comer para continuar sentindo um pouquinho de vontade, cai bem? Muito. Até porque sempre que nos alimentamos, o que acontece? A fome, por exemplo. O nosso corpo, ele leva um tempo até mandar para o nosso hipotálamo a informação de que, pronto, está satisfeita, segue. Ele leva um tempo. O que a gente faz? Tá lá a oferta na mesa, a gente come, a comida tá uma delícia, a gente não espera chegar. A gente vai, coloca de novo. Eu sempre recomendo. E a gula dá problema. Muito. Eu sempre recomendo. Colocou a comida, comeu, sentiu vontade, espera 5 minutinhos, espera 3 minutinhos. Porque muitas vezes você já está satisfeito, você só está com vontade de comer. Porque não tá é a fome. Gostosa. É mais um prazer de dizer, tá tão bom que eu quero mais. Que eu quero repetir. E eu nunca vi ninguém dizer que tá tão bom, eu quero mais, que não dê problema no final. Com toda certeza. É com verdade. toda certeza. É aquela fruta que você ama, come várias e passa mal depois. Exatamente. O equilíbrio, né? Muito importante. Nathani, foi um prazer ter recebido você aqui. Prazer todo meu. As pessoas que quiserem entrar em contato com você, eu quero que você deixe seu Instagram, por mais que ele apareça ali na telinha, eu quero que você fale do seu Instagram para quem está assistindo. Meu Instagram é Nathani Veloso. Eu atendo em consultório, eu também tenho um programa de emagrecimento bem legal, que atinge mulheres, assim, principalmente a partir dos 30, que é justamente o meu foco, 30, 40, 50, 60. E vai ser um prazer receber novas pessoas por lá. Obrigada por estar aqui com você. E olha, Obrigada. gente, essa nutricionista tem uma outra vantagem gigantesca. Ela ensina você a se alimentar comendo de tudo um pouco.